Há um caminho, há uma formação, verso em cada passo, fidelidade, em cada encontro, conversão. Escola de fidelidade, formados no coração ardente de Cristo. Aqui a fé se faz caminho e a fidelidade nos conduz. É no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos, é no amor que nos formamos, é na fé que permanecemos. Escola de fidelidade. Fala galera, e aí, boa noite, como é que vocês estão? Bom, aqui é o Anderson, eu sou discípulo da comunidade de Fidelidade da Cruz. Olha só, eu mudei de etapa, é difícil às vezes, né, gente? Bom, e é isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Gotas de Fidelidade. Bom, vamos aos nossos recados de praxe, né? Para você que quer nos encontrar, você sabe, nós estamos lá no Instagram, no fidelidade.dacruz. Então, se você quer mais informações sobre a nossa comunidade, sobre os eventos, olha aí o arroba aparecendo, ó, do outro lado agora, viu, gente? O arroba aparecendo, arroba fidelidade.dacruz. Você é convidado a nos seguir, curtir e compartilhar os nossos posts. Bom, nós temos missa de terça a sábado, ao 12h15. Você é convidado a estar lá celebrando e participando conosco. Ah, Anderson, mas aonde é a missa? A missa é no SMT 12, tá bom? Olha aí o endereço aparecendo, Setor de Mansões 12, Casa 3, aqui no setor de Mansões Taguatinga, tá, gente? Então você é nosso convidado a estar participando e a estar conosco. Aos domingos, a nossa Santa Missa é às 11h30 e você também é nosso convidado. Fora isso, nós temos sexta-feira a nossa tradicional adoração às 20h30 e eu também te convido a estar lá com a gente adorando Jesus e tendo esse momento de intimidade que é, assim, sensacional e fora da caixinha. Bom, além disso, né, a gente está passando aqui embaixo o nosso Pix, né, eventos, escoladefideliidade.com.br. Nesse Pix você pode fazer a sua contribuição para que esse podcast consiga evangelizar mais ainda e alcançar mais pessoas. Então, para que você que quiser fazer a sua doação, quiser colaborar conosco, nós vivemos da providência e isso com certeza será de grande ajuda e de bom grado. Bom, no Instagram nós também estamos no Instagram do Gotas de Fidelidade. Então agora a gente tem uma página própria para falar do podcast. E aí, deixei a nossa produção ali meio perdida, mas ela já colocou @Gotas de Fidelidade para você nos seguir, compartilhar. E você lá vai sempre ver trechos, imagens, recortes do nosso podcast para você compartilhar e mandar para aquele amigo e incentivar a galera a estar aqui conosco também. Bom, além disso, nós temos também o Instagram da Escola de Fidelidade. Lá você fica por dentro dos nossos cursos, dos nossos eventos, tudo que a escola está fazendo e patrocinando, beleza? Agora, sem mais delongas, sem mais enrolação, hoje eu tô com ela, Mona Lisa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho e evangelizando de uma forma diferente que eu nunca fiz. Vai desculpando desde já o constrangimento, a timidez, mas vou fazer o possível para dar o melhor. Muito obrigada pelo convite. Vai ser massa demais, eu tenho certeza disso. Bom, se apresente melhor, né? Porque eu falei que você é a Mona Lisa, mas quem é a Mona Lisa para o nosso público aí de casa? Certo, a Mona Lisa, eu sou Mona Lisa de Souza Araújo, tenho 32 anos, sou casada, tenho 2 filhos, a Helena e o Bento. Sou fisioterapeuta formada pela Universidade de Brasília, pós-graduada em traumato-ortopedia também pela Universidade de Brasília. E hoje vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o cuidado da saúde e do corpo, da alma. Olha só, Bentinho é um cara muito legal, viu, gente? É um menininho que corre agitado, Helena também. Bento é a bênção do Senhor, o nome já diz, bênção do Senhor. Heleninha também quando corre atrás, mas
Você contou aí quem é o seu marido? Conta pro pessoal. Ah, sim, o meu marido é o Tainan. Eu sou esposa do fundador da comunidade. Olha só que resposta, viu, galera? Hoje eu tô aqui com ninguém menos que a esposa do mestre, né? Do chefinho. Inclusive, ele deve estar por aí, né? Ele já apareceu aí? Olha aí. Já tá aí de olho aí, ó. Bora! Olha aí. Maravilhoso. Bom, Mona, pra gente começar o nosso bate-papo, nossa conversa e eu entender um pouco mais da sua história, eu já tive a graça de entrevistar a sua irmã, a Mayara, aqui no podcast também. E eu conheço um pouco da história da família de vocês, mas vamos lá. Mona Lisa se identificou católica desde quando? Certo. Eu nasci católica. Minha mãe, minha mãe morou parte da vida dela no convento de freiras. Então, ela sempre teve a educação católica. Toda a minha família sempre foi católica. E ela sempre buscou passar isso pra gente. Então, a gente sempre fez todas as catequeses no tempo que deveria fazer, sempre fizemos todos os encontros no tempo que deveria fazer, com ou sem nossa vontade. A gente não tinha essa opção. A gente tinha que fazer. Da mesma forma, ir à missa todos aos domingos. Eu não me lembro assim de um momento da minha juventude, da minha adolescência, da minha infância que eu não ia à missa. E quando a gente era criança, a gente ainda tinha um hábito que eu acho muito legal, que até hoje me gera uma memória afetiva muito boa. A gente sempre rezava os terços, todos os dias à noite. Então a gente se reunia e rezava o terço. E aí, enquanto meu pai e minha mãe rezavam o terço, é lógico que a gente era criança, a gente ria e cutucava e brigava e discutia e fazia tudo. Mas eu me lembro com uma forma muito boa, assim, desse hábito de rezar o terço todas as noites. A gente só não rezava, exceto no domingo, porque no domingo nós íamos à missa juntos. Que bacana, Mona, que massa. E aí, hoje casada com o fundador de comunidade. Como foi conhecer Tainã? Como foi o desenrolar dessa vocação? Porque você me contou que sua mãe teve uma educação de freiras. Mas e aí? O coração já chamou o convento em algum momento? Ou... Não, nunca chamou. Eu conheci Tainã assim, meu pai faleceu em 2011. Foi em 2011 meu pai faleceu. E nós temos um amigo em comum, que é o Pedro, e ele fazia parte da comunidade, ele frequentava a comunidade. E aí ele me chamou para frequentar a comunidade também, principalmente nas adorações de sexta-feira. Então nós íamos juntos. E assim eu conheci o Tainã. E aí um belo dia a gente se tornou amigo, na época ainda existia MSN. A gente conversava pela MSN e mandava música, era bem legal. E aí, mas eu tinha ele como amigo, como tinha todos os meus amigos. E aí num belo dia ele estava muito ruim da coluna, que ele tem problema de coluna, e ele tinha que ir no INSS levar umas papeladas. E aí ele disse assim, amor, vamos comigo? Não, ele disse, Mona, troquei aqui um trocadilho. Mona, vamos comigo e tal. Aí eu, poxa, vamos. Na época eu era, Tainã é 9 anos mais velho do que eu. Então ele já trabalhava, já tinha a vida dele toda resolvida. E eu era estudante de cursinho de vestibular. E aí eu tava no cursinho, aí eu disse assim, bom, essa tarde não vai ter a mentoria que eu queria fazer. Tu passa aqui, me pega, eu vou contigo, depois tu me devolve que eu vou ter aula de noite. E assim a gente fez. Fui pra INSS com ele. Olha, minha irmã. Irmã, e a sorte dele é que Deus me escolheu pra ele, cara. Porque se Deus não tivesse me escolhido pra ele, naquele dia eu tinha ido embora. O cabo chamou a outra pra ir no INSS. Enfrentamos uma fila enorme, e quente, calor, aquele tanto de gente. E aí fomos, aí saímos de lá, ele tava ainda muito ruim. Aí ele disse assim, menino, como eu não vou voltar pro trabalho hoje, tu não quer assistir um filme comigo? Aí, pô, assistir um filme? Aí ele, vamos assistir um filme. Era até daquele lobo lá do Crepúsculo. Não filme nada a ver, cara, sem fundamento. Aí eu, vamos, né, pô. Tá indo nesse tipo de filme. Fui. Estudante, amado, só queria o tempo para descansar um pouco. Aí fui. Chegamos lá, assistimos o filme. Aí terminou o filme. Eu não quis mais ir pra aula, tava cansada. Eu pedi pra ele me deixar em casa e ele me deixou em casa. Aí lá em casa ele entrou, sentou na garagem.
Aí fui me despedir dele, aí ele disse assim, quero te falar uma coisa. Eu, sim, pode falar, ele tô gostando de você. Eu, tá bom, Massa. vai fazer o quê? Massa. Legal, cara. Beleza. Tudo bem, eu, tá bom. Aí ele foi pra casa dele, eu fui pra minha casa, eu fui dormir tranquila e calma. Sossegada. E aí passou um pouquinho, aí ele mandou mensagem, a gente ficou conversando e tal. E aí passou um tempo, o diretor espiritual dele falou pra ele que era pra ele ficar um tempo distante de mim, sem conversar comigo, sem mandar mensagem. Aí eu novamente, fleumática que sou, Esperei. tranquila, eu disse, tá bom. E aí lá ele teve que fazer, agora eu não vou lembrar o tempo, mas eu acho que foi assim, sei lá, uns um mês, 2 meses, 6 meses, foi um período assim, considerável. E aí nem sempre ele conseguia. A promessa era dele, não era minha. Eu continuava mandando meus bom dia, meu Tinha boa nada tarde, com boa isso, né? noite. Continuava mandando meus bom Tá dia, meu certo. boa tarde, meu boa noite. E aí passou um tempo, aí a gente começou a sair juntos e tal. E aí logo no primeiro beijo ele pediu pra namorar comigo. Eu, homem, te acalma. Menina de vestibular de cursinho, não queria nada com a vida não. Homem, te acalma. Aí passou um tempo, a gente começou a namorar. Namoramos 6 anos. E aí, depois de seis anos, casamos. Estamos aí com 2 filhos, Helena e Bento. Bento, que é uma bênção do Senhor. Ele é extremamente carinhoso, dócil, dá nó e pingo d'água. Só não destele a casa porque não alcança. Ainda. E Helena é extremamente iluminada. Eu falo que o nome deles representa eles muito bem. Helena é iluminada, ela é alegre, é sorridente, é contagiante, é uma matraca, fala pelos cotovelos. Ela mesma fala que ela tomou a pílula da Emília. E aí é isso. Estamos aí. Certo. E aí, você falou que foram 6 anos de namoro, e aí, como foi? Porque já tinha a comunidade, não é isso? Já E tinha, aí? ele já tinha fundado a Já comunidade. tinha fundado a comunidade, porque a comunidade fez 15 anos ano passado, 16 anos ano Sim. passado. Esse ano faz 17. E como foi namorar um fundador de comunidade? Como é um pouco dessa realidade? Então, a princípio, no início, eu sempre tratei com muita tranquilidade. As pessoas me perguntavam assim, mas você não se incomoda dele ter tantas missões, dele ter isso, dele ter aquilo? E eu sempre respondi para elas com toda a tranquilidade do meu coração e humildade de falar assim, se ele fosse um cirurgião, ele teria que passar a madrugada fazendo cirurgias. Ele teria que viajar de emergência, ele teria que sair dos compromissos comigo para ir salvar vidas. Então eu trato ele como se fosse um cirurgião, só que é um cirurgião de alma. Então ele passa vigílias, ele cuida das pessoas, ele reza pelas pessoas, ele socorre quem tem que socorrer. E é assim que eu trato ele, sempre tratei, como um cirurgião de almas. Caraca, que massa, que analogia bonita, que a gente fica aquela, né? A gente pensa, né? Nas grandes responsabilidades que o Tainan hoje tem, da grande resposta que o Tainan hoje tem, mas a gente sabe também, como se diz, né? Quem conhece um pouco sabe a estrutura que ele recebe por trás. E aí, assim, dar esse apoio é uma coisa que às vezes a gente não é que não pensa, né? Mas assim, a gente não entende toda essa construção. Porque imagina que não é fácil, né? Sim. E aí é assim, por exemplo, eu sempre tive esse pensamento, mas não quer dizer que seja fácil. É diferente. Esses dias eu estava até conversando com uma amiga. Eu sinto saudade do Tainan 24 horas do dia, todos os dias da semana. Porque ou ele tá trabalhando, porque ele sai de casa 7 horas da manhã e chega em casa 8:30 da noite, ou ele está fazendo missões. Uhum. No dia, direto eu falo assim, amor, tira folga hoje, cara. Ele, quem vai pagar as contas? Então, amor, tira folga hoje, vai precisar convivência não. Aí ele disse assim, tu vai se acertar com Deus? E ele sempre tem uma resposta. E aí eu falo, conversando com uma amiga, eu disse assim, no dia que eu falar, amor, tira folga. E ele fala, amor, hoje eu tirei o dia pra ficar com você. Acho que eu não tenho nem estrutura pra isso. Tô nem preparada. Porque eu nunca tive o Tainan o tempo inteiro comigo.
Então, eu me acostumei a conviver, mas eu sinto saudade dele o tempo inteiro. Porque ou ele está trabalhando, ou eu tenho que dividir ele com outras coisas, com uma missão, com uma palestra, com a própria comunidade. Então, assim, nas minhas rotinas, nos meus projetos, quando a gente foi fazer nossa planilha desse ano, a planilha é o que é que você queria e o que você espera para a comunidade. Uhum. O que você queria e o que você espera para suas missões. O que você queria e o que espera para sua saúde, para nossa família. Então, eu tenho que incluir todas essas coisas. E é lógico que eu tenho toda a sabedoria para compreender dessa forma como cirurgião, mas não quer dizer que seja fácil. Sim. Tem momentos que é muito, muito cansativo, muito pesado, que a saudade pesa, a ausência pesa. Esse ano eu virei para Deus e disse assim: Deus, eu só queria um marido normal. E eu falei com toda a humildade do coração, eu não estava reclamando do meu marido. Eu só queria um marido normal, um marido que não fosse nem fundador nem missionário. Aí Deus, que nunca deixa se vencer em misericórdia, que nunca deixa se vencer em amor, que nunca deixa se vencer de nenhuma forma, ele nos constrange com tanta caridade. Passou uns dias que eu tinha conversado disso, ligaram para ele receber uma moção de louvor. E ele falou assim: amor, olha como Deus me constrange. Ele quer que eu receba uma homenagem por eu trabalhar por ele. E aí eu nem tinha comentado com ele sobre nada. Aí eu virei assim: ô amor, Deus não te constrange, Deus me constrange. Aí ele: por quê? Eu não, depois te explico. Aí eu fui depois contar para ele. Porque eu vi essa moção de louvor, que as pessoas devem achar tudo muito simples, né? Mas eu vi como uma forma de Deus falar assim: eu vejo o trabalho dele. O trabalho dele é importante para mim. A ausência dele em casa é importante para mim de alguma forma. Então eu tô vendo vocês. E aí, uma semana depois, acho que não foi nem uma semana, dias depois, algumas pessoas que a gente conhece, a gente foi dar uma palestra em um grupo jovem. E aí esse grupo é muito, muito querido pela gente. Eles nos levaram na capela, eles rezaram pela gente de uma forma tão bonita, que eu saí daquela capela e quando cheguei em casa eu virei para uma das pessoas do grupo e disse assim: olha, o grupo de vocês é muito santo. Eu espero de verdade que um dia, quando os meus filhos crescerem, eles queiram participar desse grupo para vocês. E aí, dias depois, ela ligou pra gente e falou: olha, nosso grupo se reuniu e a gente percebeu na oração que vocês estavam muito cansados. Então a gente vai presentear vocês com um final de semana num resort, com tudo pago, com tudo incluso, e não é só para vocês, para as crianças também. Sim. Na hora a gente começou a chorar, então uns 2 meninos, porque a gente viu assim: cara, ele tá vendo, ele tá no barco com a gente. Uhum. Eu até postei esses dias a frase: acalma teu coração que Jesus está no barco. Então ele tá no barco, ele tá vendo o nosso cansaço, ele tá vendo as ausências, ele tá vendo a saudade. Então não seria justo da minha parte que mesmo com todo o peso eu tirasse isso dele, né? Não seria humilde da minha parte aceitá-lo como ele é. E aí, assim, é massa ver você falar que a gente vê, assim, eu sempre comentei às vezes isso com a Ana, né? Tanto que a gente vê a verdade, né? Naquilo que tanto o Tanan quanto você expressam pra gente da comunidade, né? Que é igual você falou, existe essa realidade e eu trabalho com essa realidade, mas eu sei também que não é fácil. Eu tenho, como se diz, os meus sacrifícios, os meus rasgares dentro de mim que fogem, que é completamente compreensível e humano, né? Sim. E aí, assim, eu tava aqui fazendo um link, né? Porque, assim, quem conhece o Tainan sabe das suas debilidades físicas, né? Sim. E aí, casado com uma fisioterapeuta. É assistência quase que 24 horas dentro de casa. Não é, menina, porque a casa do ferreiro espeta de pau. Não, mas assim, quando ele tá ruim, eu tenho que intervir, né? Uhum. Seria até falta de caridade da minha parte não fazer nada, mas... É o paciente mais teimoso? Não, Não? mas é aquele paciente batendo cansada, morta. Então, os meninos foram dormir, eu vou atender ele.
Aí eu falo assim, bora, amor, levanta a perna. Do jeito que eu tô com paciente, eu não atendo paciente meia-noite, 11 horas da noite. Bora, levanta essa perna. Aí ele, olha, eu não vou te pagar. É lógico que você não vai, por isso que eu tô falando com você assim. Então, assim, mas ele é obediente na medida do possível, né? Uhum. Ele era menos obediente. Eu acho que eu sempre gostei de praticar atividade física, eu sempre gostei de me alimentar bem. As besteiras que eu gosto é salgadinho e chocolate. Ele não, ele gosta de todas as besteiras. Ele gosta. Ele eu tava saindo de casa, ele, menino, tô com vontade de comer um cachorro quente. Ele gosta de todas as besteiras. E aí, acho que a nossa convivência fez com que ele melhorasse os hábitos dele. Então, ele tem hábitos de saúde muito melhores que os meus. Tem dia que ele vai na academia 2 vezes na academia. Então, ele aprendeu a se cuidar assim e diminuiu minha carga. A fisioterapia sempre foi um chamado, alguma coisa que se encontrou, ou você descobriu no meio do caminho? Não. Eu queria fazer medicina. Olha aí. Estudei para medicina. E tanto é que o cursinho, na época que eu estava fazendo, era para medicina. E aí eu fiz eu fiz a medicina e passei eu passei na UNB para fisioterapia e continuei estudando para medicina. Uhum. E aí chegou um momento do curso assim que eu já não estava mais conseguindo, aí eu disse assim, não, já estou na metade do curso, não vale mais a pena eu continuar. Vou terminar a fisioterapia e se eu quiser, quando eu terminar eu faço. Mas aí quando eu terminei a fisioterapia, eu já não queria mais a medicina, eu queria mesmo a fisioterapia. E como é que começou, né? Esse encantamento? Foi no estágio? Foi nas suas outras atividades? Foi na aula? Foi um professor? Como é que você, como se diz assim, eu sei que é uma área da saúde, é correlacionada, você já tinha essa afinidade, mas assim, as práticas da fisioterapia têm sua singularidade. Como foi conhecer essa singularidade? Certo. Quando eu estudava para medicina, eu queria ser ortopedista. Ah. Todo mundo fala mal dos ortopedistas porque eles trabalham com broca, com parafusadeira. Mas era isso que eu queria ser. E aí, quando eu fui para fisioterapia, eu já fui nesse ramo da ortopedia. Uhum. Então, eu gostava muito dessa parte do movimento, dos ossos, dos músculos. Eu saía da aula de... Gente, ao vivo essas coisas, né? Desculpa, galera. Vamos lá, desculpa, perdão. Você trabalhava você fazia fisioterapia, mas sempre gostou de trabalhar com ortopedia. Isso. Aí, perdão. Vamos lá. E aí, eu saía da aula de anatomia e fisiologia encantada. Porque eu pensava assim, não é possível que as pessoas não acreditem em Deus. O corpo humano, ele é muito perfeito. Não teria como uma simples explosão gerar isso. Não é possível que as pessoas não acreditem em Deus, não é possível. E quanto mais eu estudava, que eu percebia que tal coisa era liberada por aquilo, tal músculo precisava disso para acontecer, mais a minha fé aumentava. Ao contrário de algumas pessoas que entraram nas universidades e perderam sua fé, a minha fé aumentou. Uhum. Quanto mais eu estudava, mais eu acreditava na presença de Deus. E a UNB tem aquela má fama, né? Entre a galera, né? Em relação justamente isso aí, da galera entrar. Não, eu sou católica, e depois já se perder lá dentro. Existem caminhos para pessoas católicas lá dentro também, não é? Sim, sim. Eu lembro que lá na minha época tinha missa lá dentro. Se eu não me engano, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, tinha missa lá dentro. O padre celebrava lá no nosso auditório, na hora do almoço. Depois da missa, ou antes da missa, acho que era antes da missa, o padre atendia confissões. Então, tem um espaço. E hoje, se eu não estou enganada, tem uma pastoral universitária que cuida das universidades. Tem um padre responsável por evangelizar. Tem um retiro para essa galera das universidades. Tem o dia certo de fazer, tem a catequese para fazer os sacramentos, a crisma, a primeira comunhão para quem não é feito. E
Eu sei mais ou menos por alto, porque o padre que cuidava disso, ele era da minha paróquia. Então, eu sempre acompanhei ele e via isso. Então, hoje ainda tem. E tem no Darcy Ribeiro, tem no Gama, tem. Na minha época eu fiz na Ceilândia, né? Hoje eu não sei se tem na Ceilândia, mas eu sei que no Darcy Ribeiro e no Gama tem com certeza. Mas hoje ainda deve ter, né? Porque no meu tempo tinha. Então, assim, é importante a gente notar que existem, né, os caminhos. A gente também tem que procurar um pouquinho mais, né? Porque às vezes a gente fica aquelas desculpas da rotina do dia a dia. E falar em rotina, casada com um fundador, 2 filhos. Como é que é? Essa loucura do dia a dia da Mona Lisa. Cara, Que Mona Lisa eu sei, gosta, né? Que faz academia, estuda para concurso, faz as loucuras. Como é que é organizar tudo isso? Menina, uma vez me perguntaram assim, como você faz pra fazer tal coisa? Eu acordo mais cedo, dorme mais tarde. Sei, gente, não tem como. Eu saí do meu trabalho, né? Eu parei de atender, de trabalhar CLT, porque quando o Bento nasceu, eu não tinha quem ficasse com ele. Quando a gente botou na ponta do lápis o que, o que a gente ia custear para uma pessoa cuidar dele, não ia suprir o que eu estava ganhando. Nem valer a pena. E aí eu saí para cuidar dele. Quando eu decidi que ia sair, eu ainda estava de licença maternidade, veio um concurso que eu queria fazer desde muito tempo. E aí eu falei pro Tainá, amor, vai ser o concurso tal, a gente tem essa possibilidade com o Bento, rola de largar tudo e estudar. E ele, claro, ele em nenhum momento hesitou, em nenhum momento ele foi pé atrás comigo. Tudo que eu vou fazer ele apoia. Então isso foi importante, assim. E aí, quanto mais eu via, mais em contrapartida, para eu dar conta disso, meu esposo teve que trabalhar muito mais. Ele teve que se dobrar de várias formas para dar conta do recado. Então, eu via ele saindo mais cedo e voltando mais tarde, trabalhando, e eu me via na obrigação de estudar mais para compensar o sofrimento dele. Então, eu acordo mais ou menos. Agora não, né? Porque os meninos estão de férias, mas na rotina normal, em tese. É para eu acordar entre 4h30 e 5 horas. Começo a estudar entre 5 e 5h30. Estudo ali até mais ou menos 6, 6h30 da manhã, que é a hora que eu acordo a Helena, faço a rotina dela, preparo tudo, ela e o Tainan saem. E aí, ou então eu levo eles, dependendo do dia. E aí volto para casa, tomo café, preparo toda a rotina do Bento. Quando é na hora do almoço, vem Helena, busco, coloco os meninos para dormir e estudo mais um pouco. Então, assim, às vezes eu acordo mais cedo para estudar. E aí, quando eles acordam, eu termino a rotina, inicio a rotina da noite, boto eles para dormirem à noite e vou para academia quando eles dormem. Ou então eu fazia o contrário. Eu estudava à noite e acordava 4h30 e ia para academia às 5 horas da manhã. Mas aí eu só fazia essa troca. Eu sempre acordei 4h30 e ia dormir mais tarde. E aí, como eu vou para academia quando eles dormem, então assim, hoje eles estão numa rotina melhor, que eles dormem entre 8h30, 9 horas. Então eles dormem, eu janto e vou. Mas em dias piores, assim, eu já cheguei a sair de casa para ir para academia às 11 horas. Aí o pessoal me pergunta assim, você gosta? Não. Não tem como Nenhum gostar. dia eu saio da academia, eu saio de casa para ir pra academia porque eu gosto, gente. Eu queria ficar em casa com meu marido, deitada, quieta, assistindo um filme, fazendo qualquer coisa, mas eu não queria ir pra academia. Só que a gente só percebe o valor de uma saúde mental quando a gente perde ela. Hoje no Brasil a gente tem uma prática muito ruim de não promover saúde mental, de não prevenir doenças da saúde mental. As pessoas estão começando a dar um pouco mais de prioridade para isso, porque com a pandemia isso teve um boom, um aumento significativo nas doenças de saúde mental. Então isso se tornou agora mais evidência e algumas pessoas ainda têm a capacidade de falar porque agora é moda. Não, não é moda, é porque agora as pessoas estão sim doentes. As pessoas só dão conta da importância da saúde mental quando elas perdem.
E aí, com a pandemia, eu comecei a ter crises de ansiedade. Com a gestação do Bento, isso foi potencializado. Eu tive que intervir, tive que entrar com medicação. Então, nesse período eu descobri que a atividade física me fazia Te bem. ajuda. E aí, nesse momento, desde depois que o Pedro nasceu, eu fiquei bem, mas aí eu percebi que quando eu estava fazendo atividade física, eu era 100% Mona Lisa. Quando eu não estava numa rotina de atividade física, eu ficava mais impaciente, eu ficava mais cansada fisicamente, assim, no desempenho. Eu ficava mais. Chegava no final do dia mais esgotada. E aí eu percebi, e ao longo do dia, voltei a ter crise de ansiedade, porque trancada dentro de casa, cuidando de duas crianças, uma rotina de estudo, acordando muito cedo e não dormir muito tarde. Então, Fica até com... parou. Trava. E aí eu comecei a usar a atividade física como um remédio. Como uma válvula Todo de mundo escape. que me pergunta, e agora você tá correndo 10 quilômetros? Tô, gente, cuidando da minha saúde mental. Ninguém sai de casa pra correr porque gosta, a não ser a Bíblia. Já vi Eu saio de casa pra correr por saúde. O primeiro quilômetro, assim, eu vou arrastada. Os primeiros aparelhos da academia, ou então o simples fato de entrar no carro, eu vou arrastada, parecendo que tá assim, arrancando minha alma. Mas quando eu termino, eu tô bem. E é por causa desse término que eu vou malhar tarde, que eu vou dormir mais tarde. Que massa. E aí, vamos lá. Você falou um pouco da gestação do Bento, né? Que você teve toda essa situação, mas vamos voltar um pouco mais antes. Como foi a gestação da Helena? Como foi descobrir que estava grávida, que vinha aí uma nova vida? Como é esse período? Vamos lá. Menina, foi assustador. Porque eu casei, aí eu tinha um plano A aqui na minha cabeça. Só que você esqueceu que seu marido é fundador, né? Eu esqueci de Deus. Eu esqueci de botar Deus no meu plano. Foi Um simples pequeno assim. detalhe. Eu montei um plano, tipo uma planilha de Excel na minha cabeça. Qual que era a planilha de Excel da Planilha de Maria? Excel na minha cabeça. Casei. Vou curtir o casamento. Que era essa a frase da moda. Vou curtir o meu casamento ali. Vou viajar, vou conhecer os lugares que eu não conheci. E aí eu vou ficar estudando para os meus concursos e tal. Quando eu passar, vou comprar meu apartamento. Aí a gente troca de carro. Aí sim eu vou engravidar. Quanto tempo depois de casado você engravidou? Tu viu Deus no meu Excel? Pois é, nem ele. Aí ele disse assim, não, peraí, deixa eu mostrar pra ela como que a coisa funciona. Com 1 mês de casada, eu fiquei grávida. De Helena. E aí, quando eu soube, eu fiquei assustadíssima. Porque eu tinha noção que o meu plano do Excel, que é a minha planilha do Excel, Tinha mudado os rumos. não ia se realizar. E aí, num primeiro momento, eu fiquei extremamente assustada com tudo aquilo. E eu passei muito mal, eu passo muito mal durante as gestações, né? E como eu não sabia como era gestar, e eu estava passando muito mal, então foi pesado, foi pesado para minha cabeça, foi pesado para minha vida espiritual, porque eu também entrei em crise espiritual por causa disso. Foi pesado pro meu casamento, porque eu fui contar pro Tainã, eu contei pro Tainã, ele, amor, que legal, não sei o que, e eu aos prantos. Tá chorando, eu não sei. Maluca. Mas aí, a gestação da Helena, eu passei mal ali até mais ou menos o quarto, quinto mês. Depois a coisa estabilizou. Mas eram passar maus leves ou... Não, eu passava muito mal, até hoje, né? Na gestação do Bento eu também passei. Eu vomitava todos os dias. Todos os dias. Tinha dia que eu tava no trabalho, né? Eu ia lá, parava, lanchava. Ia no banheiro, vomitava, limpava a boca, continuava comendo. Porque eu precisava comer. Aham. Eu não podia deixar a criança sem alimento. Continuava comendo, limpava a boca e ia trabalhar. Eu passava muito mal, enjoada.
Eu passei bem mal, assim, a imunidade baixa, então fico doente com frequência. E aquela história de tipo assim, eu tô com desejo de comer tal coisa, rolou? Não, não tive. Eu inventei um migué de um desejo de comer um bolo de cenoura e cobertura de chocolate pra minha amiga. Vou deixar aqui público no ao vivo, Camila Kelly. Até hoje espero o bolo que não chegou. Se fosse desejo, a menina ia ser com cara de bolo. Bolo Mas de não chocolate. chegou. E não colou também a história. Não colou. Puxa vida. E aí, com a vinda da Helena, como foi, como se diz, né? Ter uma filha e descobrindo o dia a dia de ser mãe com ela. A Helena, eu escutei essa frase, ela representa muito bem. O primeiro filho, ele não é o mais amado, mas ele é o que a gente amou primeiro e por mais tempo. Ele chegou primeiro. Então, ter uma menina, eu acho que foi muito bom ter a menina primeiro. Eu falo pra todo mundo. Que se o Bento tivesse vindo primeiro, eu não sei se eu tinha gostado ou não. Helena, ela é tagarela, como ela mesma disse, mas ela é uma sanguínea. Ela gosta de brincar, ela gosta de dançar. Ela é carinhosa na medida dela. Mas ela é uma menina extremamente vaidosa. Ela trouxe para mim, a Helena, ela trouxe a capacidade de me cuidar mais como mulher. No sentido assim, eu sou um exemplo para ela de mulher. Então eu tenho que ser uma mulher melhor. Ela tem que ter uma referência de mulher e eu sou essa referência. Eu preciso ser essa referência para ela. Uhum. Então eu passei a estudar mais por causa dela. Eu passei todos os dias, quando eu penso em desistir dos estudos, eu penso assim, cara, se eu desistir agora, ela vai achar que a gente pode desistir das coisas. Eu não posso desistir. Eu só posso parar quando eu chegar lá, que é para ela ver assim, que o esforço, que o trabalho, que o estudo realmente faz diferença. Se eu desistir agora, ela vai desistir, então eu não posso. Porque o Bento, ele ainda é pequenininho, ele não vai lembrar dessa rotina que eu tenho. Mas ela vai, de muitas vezes ela fala hoje, agora ela já tá maiorzinha, ela fala assim, mamãe, brinca comigo hoje. E aí, às vezes, claro, agora ela tá de férias, eu paro, vou lá, brinco com ela, mas tem dias que eu não posso. Eu falo assim, filha, não dá, hoje a mamãe precisa estudar de tarde. Filha, não dá, mamãe tem que fazer tal coisa, eu não consigo estudar, eu não consigo brincar com você agora. Então ela tem uma memória melhor, ela é maior, ela tem uma maturidade maior para ver o que a gente tá vivendo ali. E aí eu preciso ser. Então ela trouxe essa capacidade de eu me esforçar para ser uma mulher melhor por ela, para ela. Então acho que o fato de ter a menina primeiro trouxe muito isso. Eu inclusive ruí a unha, parei de roer por causa dela. Olha aí, gente. Roer a unha. Tava roendo e tava sangrando, aí eu falava assim, minha filha, para de roer a unha, que unha feia. Aí ela, mas você rói também, aí eu, tu quer ter a mão bonita, que nem a da sua tia, ou feia, que nem a minha? Ela, bonita, que nem a da minha tia. Mas não tava adiantando. Aí ela disse assim, mas eu não consigo, você também não consegue. Aí eu, não, eu consigo? Aí eu me obriguei. Que massa. Me obriguei e parei de roer a unha pra que ela... E hoje tá com a unha aí belíssima. E aí ela fala assim, mamãe, eu não consigo, eu consigo. Se eu com 30 anos conseguir parar de roer a unha, você consegue parar de roer. Então assim, nessas pequenas coisas, ela me instiga a ser uma referência pra ela. E o Bento chegou e causou o quê? O furacãozinho Bento trouxe o quê? Como se diz? Como foi a descoberta da maternidade com o Bento, com o menino? Então, eu e o Tainá, a gente sempre teve 2 nomes. Uhum. Helena e Bento. Então, na minha cabeça, eu disse assim, amor, tem que vir Bento, porque a gente tem nenhum nome de menina. Então a gente fez o teste, fez ali o quebra-cabeça, arrumamos um nome pra menina. Mas Bento, ele foi... ainda assim, por eu passar muito mal nas gestações, o positivo vem sempre acompanhado do assustador, do medo. E na gestação do Bento eu passei mais mal ainda. Uhum. Na gestação da Helena eu passei mal ali até o 6º mês, mais ou menos.
Na gestação do Bento, eu passei mal até os 9 meses. Até ir pro hospital ganhar o Bento. Então, foi bem dispendioso, assim. Mas Deus é muito bom, assim, misericordioso conosco. Bento, eu falo que ele é abençoado, porque ele realmente, ele dá um nó em pingo d'água. Ele destele a casa, mas em contrapartida, ele é carinhoso, ele é amoroso. É lógico que ele não entende o significado da palavra, né? Mas ele abraça a gente e fala, eu te amo, entende? Então ele tem isso em contrapartida, assim. Ter um menino e uma menina é uma graça, assim, divina. Poder gerar vida e ainda assim gerar os dois lados da vida. Um homem e uma mulher, porque eles são muito diferentes. Não tem como você educar igual. O Bento despertou em mim um cardio respiratório, uma condição física, um crossfit diário ali que eu faço. Mas, brincadeira à parte, o Bento, ele desperta em mim a força que eu preciso ter. Esses dias, eu conversando com umas amigas e tal, e aí eu falei que eu não me vejo assim, se o Bento um dia for casar. Acho que eu tenho ciúmes desse momento. Mas já? Acho que eu tenho ciúmes desse momento. Uai, gente. Porque eu percebo que eu tô realmente, assim, me esforçando pra criar um cara bom. Uma pessoa de bom coração. Ele é extremamente corajoso, ele não tem medo de nada, ele se joga e vai. Lá na rua, esses dias, um menino ganhou um patinete e ele tava... Todo mundo com dificuldade de andar no patinete, o maiorzinho lá de 9 anos, o outro, e ele já tinha um patinetezinho dele, que era similar. Ele disse assim, fulano, deixa eu andar. Você me empresta? Empresto. Ele subiu no patinete e foi-se embora. Cheguei, ele tirava o fino assim nas curvas. Eu falava, vai bater! E ele, ó, tranquilo. E eu disse, meu Deus, como pode? Socorro! Então, ele gera em mim essa capacidade de ser forte, de ser melhor, que a Helena já gerava, mas ele gera essa capacidade de me esforçar mais, de fazer dele uma pessoa de bem, um cara bom, porque a Helena, é lógico que eu tenho que fazer também dela uma mulher de bem, mas a gente vê tanto cara por aí que não tem o mínimo de maturidade, sabe? Tanta gente por aí que não tem o básico, o óbvio, que não tem o básico, sabe? E eu sempre rezei para Deus assim, Senhor, não deixa que os meus erros, que os meus excessos, que as minhas falhas façam com que meu filho se perca, meus filhos se percam por causa disso. Não permita que os meus traumas ou os traumas que eu causem neles façam com que eles se percam no caminho. Então, como eu sou mulher e cuidar de uma mulher é mais fácil do que ser mulher e cuidar de um homem. Então, como o Tainan trabalha muito, está sempre muito fora, então eu preciso ter um porte muito forte para que ele siga firme, para que ele siga, obedeça e cumpra o papel dele. E é desde pequenininho, então assim, por ele eu comecei a estudar muito mais por causa dele. E aí, assim, você falou dessa diferença, né? E aí acaba que, assim, tem hora que com o Bento, por mais que o Bento ainda seja mais novo que a Helena, tem que dar uma puxada a mais, né? Claro. E como é que é? Claro. Não, a Helena, ela já fala, ela já me disse. Mamãe! Aí eu chego lá, o que foi? Ela, é urgente. Eu chego lá, o Bento tá em cima de alguma coisa. Ou em cima da bancada querendo pular, ou no topo da janela querendo saltar. Aí esses dias eu virei pra ela e disse assim, minha filha, tu já viu o Bento? Aí ela, como, minha filha? Minha irmã, se não foi eu e tu na vida dele, ele se acidenta o dia inteiro.
Ela, mamãe, tu tem razão. Ainda bem que Deus me mandou primeiro. Eu, ainda bem, minha irmã. Ainda bem. Porque assim, Helena, ela é uma... Mas a Helena ainda assim, às vezes é bem aventureira. Sim, ela é muito parecida comigo, assim. Ela é disposta, ela gosta de esporte, ela gosta de fazer isso, ela gosta de fazer aquilo. Se ela não se contenta só em ter o patins, ela tem que ter a bicicleta, o patins e o patinete. Ela não se contenta só em brincar na rua de tarde, não. Se ela pode ir para a comunidade de manhã, de tarde brincar na rua e de noite para a brinquedoteca, ela vai. E aí assim ela vai. Como diz Santa Teresinha, ela quer tudo e todos ao mesmo tempo. E mais Helena também, ela é assim, ela é decidida. Então, ela defende a ideia dela. Por mais que a gente explique, ela defende a ideia dela. Então, Helena me puxa no sentido da educação de ser firme com ela, mas de uma forma que tudo tem que explicar. Tudo ela quer saber o porquê. E aí ela já sabe que a mamãe explica melhor sobre as coisas do corpo e o papai explica melhor sobre as coisas da igreja. Às vezes ela me pergunta coisa, mamãe, por que tal coisa? Eu, quando o papai chegar, tu puxa essa pergunta pra ele? Eu não vou saber te responder. E ela não esquece, ela vai lá e pergunta. Já o Bento não, o Bento ele me exige fisicamente. O Bento não adianta eu falar desce, eu tenho que ir lá e tirar ele. Né? Não adianta... aí as pessoas falam assim, mas você tem que ser dura, rígida. Não adianta. Ele não compreende. Então ele me desgasta fisicamente, porque eu tenho que salvar a vida dele vários momentos do dia. Então, o que a Helena me estimula no sentido de que eu tenho que buscar as virtudes para ser uma mulher melhor, o Bento me estimula no sentido, eu tenho que ser uma mulher forte para poder cuidar dele. Que massa. E você falou assim, que a Helena te pergunta das coisas da igreja, às vezes você pede pra ela ir perguntar pro Tainan, não sei o quê. Nesses momentos, quando tá vocês três e ela faz essa pergunta e o Tainan explica, como você vê? Porque assim, você contou pra gente que cresceu num lar católico, tem as suas memórias. Como você vê você criando também as suas memórias e ensinando a fé pros seus filhos? Esses dias eu estava lendo um livro e no livro falava que o amor entre o homem e a mulher, ele é tão bonito e tão divino que ele transborda e gera vida. E essa vida, depois de 9 meses, ganha um nome. Eu falo que ter filhos é a maior generosidade que Deus podia ter com o ser humano. Depois da Eucaristia, em que ele se dá pra gente, literalmente, ele ainda nos permitiu gerar uma vida. Ele ainda nos confiou vidas, né? Então, Deus confiou a mim, no momento, 2 vidas. E eu preciso devolvê-las a Ele, de forma íntegra e santa. E quando eu imagino, assim, quando tá eu e Helene Bento, que às vezes eu sou dura e exijo, e falo isso, e falo aquilo, e grito. E aí, às vezes, a Helena, ela já tá nessa fase maiorzinha, né? Mas o Bento é a fase do... Ele me abraça forte e passa a mão assim. Eu te amo, mamãe. Como é que um cara de 2 anos fala eu te amo? Sabe? Por mais que ele não entenda a grandeza dessa palavra. Mas a gente percebe que é um ato de carinho, né? E já a Helena, em contrapartida, é aquelas pequenas coisas do dia que a gente percebe assim, a gente tá no caminho certo. Um dia, a gente comungando, eu ensinei para ela a comunhão espiritual. Um dia fomos à missa, tinha um coleguinha dela do lado, ele tava bem agitado e tal. E aí, na hora da comunhão, eu não levei ela para que ela pudesse ficar com ele. E aí, sem que eu falasse nada, eu levantei, fui para a comunhão, ela ajoelhou
e disse assim: você sabe a comunhão espiritual? Aí ele: não. Então ajoelha aí, eu vou te ensinar. É hora de rezar. Repete comigo. E ela foi falando a frase, foi repetindo. E ele foi repetindo. Por mais que aquela criança não tenha entendido o que ela tenha falado, mas ela evangelizou. E o coração da mãe foi. Caramba, na hora que eu vi aquilo ali, eu cheguei em casa e falei assim: amor, Helena fez isso, a gente tá no caminho certo. Ou então, assim, Helena tá pintando, fala assim: mamãe, coloca a irmã Kelly Patrícia pra mim. Mamãe, coloca Padre Zezinho. Padre Zezinho, cara. O gosto musical católico da Helena é elevado. Coloca Padre Zezinho. Aí eu coloco ela: não, mamãe, aquela música assim, assim, assado. Então, a gente tá no caminho certo. É lógico que a gente erra e é lógico que a gente tá longe de ser uma referência para qualquer pessoa. Mas o desgaste, o cansaço, a ausência do pai, todo esse sacrifício tá valendo a pena. Tá dando certo, tá dando fruto. E isso é muito bom, isso é surreal. É surreal. E é claro que vocês têm, né? Um momento que estão os quatro, que os quatro participam, Sim. né? E aí, como é o momento dos quatro? Como você vê a percepção dos meninos em relação a isso? A autoridade do Tainan, mesmo o Tainan ficando fora, ele é autoridade. Ele é o pai. E ele é um excelente pai. Porque quando o Tainan tá em casa, os meninos só querem ele. De noite, o Bento não grita mamãe, o Bento grita papai. Eles querem vir no colo da mamãe quando caíram, machucou, tá doente. Mas o pai é a autoridade. Quando o Tainan fala, eles não obedecem o Tainan como me obedecem. Eu tenho que falar umas 2, 3, 4. O Tainan fala uma vez, 2 vezes. E a coisa já funciona. Então, mesmo ele estando fora de casa, ele é um pai presente. E eu até brinquei com as meninas da comunidade esses dias, a gente falando desse negócio dos filhos só quererem os pais. Aí eu falei assim: fulano agradece, sinal que a gente escolheu bem. A gente escolheu um bom pai para os nossos filhos. E ele é a referência ele é uma referência de pai, de autoridade. Quando ele é a referência na questão religiosa, assim, no sentido de educá-los, que ele tem um conhecimento da parte teológica e filosófica muito maior do que a minha. Então, eles sabem, né, tudo isso. E a gente procura, mesmo nas correrias da rotina, incluir o terço uma vez na semana, incluir a missa dominical, sempre vamos juntos, independente de qualquer coisa, nem que um dos dois tenha que ir 2 vezes. Então a gente sempre se esforça para fazer o máximo possível das coisas juntos, né? Nas presenças. Mesmo cansados, a gente ainda se esforça. A gente comprou um livro para Helena agora que fala sobre as virtudes da criança. E aí ela começou a ler e a primeira coisa que ela fez quando o pai dela chegou foi: pai, ganhei um livro de virtudes. Agora vai dar tudo certo. Eu vou ser uma mulher virtuosa. Então, ela sabe, assim, a referência, e Bento também sabe a referência. Quando a gente vai rezar o terço, é lógico que ele não fica sentado. É lógico que ele tá girando o terço. É lógico que ele tá jogando o terço e pegando de volta. Assim como eu era quando eu era criança. Mas ele já entende o que é o terço. Quando a gente pega o terço, ele já fala: nós vamos rezar? Ele já tem a referência de que a comunidade é um lugar santo. Porque quando a gente... Teve um dia que nós não viemos à missa aqui na comunidade. Ele perguntou: onde a gente tá indo? Aí eu falei: a missa. Aí ele: na comunidade? Aí eu: não, nós vamos em outra missa. Aí ele: não tem outra missa. A missa é na comunidade. Ela assim: não tem como ir outra missa, mamãe. A gente tem que ir lá, só lá tem missa. Então ele já entende, assim. E mesmo a comunidade sendo toda essa coisa do fundador,
porque eu não faço parte da comunidade. Isso, esse era um ponto que a gente ia entrar. Eu não sou um membro da comunidade, mas a comunidade é muito boa para os meus filhos. Quando eu falo que a Helena vai passar, que vai ter convivência na comunidade, ela comemora. Ela já sabe qual é o dia do mês que tem a convivência da comunidade. Quando ela pode vir para a comunidade com o pai dela, ela acha o máximo. Teve um período da gestação do Bento que eu tive que ficar de repouso. Não podia subir e descer a escada. E aí eu vinha para a comunidade e a Helena passava o dia aqui comigo. E ela achava surreal. Então, assim, a comunidade é um lugar bom para os meus filhos. O Bento sabe que na comunidade tem meninos bons que ele pode brincar. A Helena sabe que na comunidade ela tem amigas boas que ela pode brincar. Então, isso é muito bom, assim. Né? Mesmo todo o desgaste, a comunidade meus filhos sabem que é um lugar santo, que tem que respeitar, traz os frutos que traz. Muitos membros da comunidade cuidam dos meus filhos quando eu tenho que fazer uma prova. Já foi com... Eu tenho que fazer uma prova, então Bento é massa, galera. Não é isso tudo que a Mona está falando, ele não é pronto assim também, não. Ele não é pronto, ele só é uma criança de 2 anos, um menino de 2 anos. É só normal, a gente tem que correr e pular junto com ele, só isso. Ele é O problema é que divertido. a gente é velho já, né? Não dá conta. Exato. Tem um filho cedo, gente, para dar conta. Mas assim, você falou uma coisa que era interessante que eu ia comentar, que você não é membro da comunidade de hoje. E é casado com o fundador. Nunca fui. Esse Detalhe, hoje eu nunca fui. Detalhe, a Mona Lisa nunca participou do caminho vocacional de dentro da comunidade, mas sempre teve inserida as coisas da comunidade por ser esposa do fundador. E, querendo ou não, o Marcelo sempre brincou muito isso dentro das minhas formações, dentro da formação da minha etapa, o carisma jorra do Tainan. E aí, assim, como é ver o carisma jorrar do Tainan e entender que, por mais que o carisma esteja, assim, literalmente ao seu lado, que é na pessoa do Tainan, mas que ele te complementa, mas que você não faz parte. Você conseguiu me entender? Consegui. Vamos lá. Uma vez meu diretor espiritual me perguntou assim, você tem noção de que a missão do Tainan, os outros pontos que a vocação do Tainan chama são diferentes do seu, que você não pode se comparar com ele? E aí, na mesma hora de prontidão, eu respondi a ele, eu não me comparo com ele. De forma alguma. Eu o admiro de uma forma absurda. Absurda. Quando eu não tinha os meninos, na verdade, quando eu não tinha o Bento, né? Quando eu tinha só a Helena e antes da gente se casar, eu sempre busquei acompanhar ele nas pregações porque eu admirava. Ele falando lá na frente e ele falando de Deus de uma forma tão verdadeira, tão bonita, tão genuína, e eu olhando e pensando assim, cara, é instrumento, sabe? Em nenhum momento ele estava dando uma palestra, alguma pregação, ou falando, ou conduzindo vocês na comunidade, e eu pensando assim, hoje em casa ele não guardou o sapato. Não, pelo contrário. Quando ele está ali na frente, Deus me bota um véu, onde eu só vejo um cara bom, de coração bom, sendo instrumento da graça de Deus. Eu sei que não é ele que está falando. É pura misericórdia de Deus em usá-lo para fazer tudo o que ele faz. Não é o Tainan que fala. O Tainan que fala lá na frente, o Tainan que conduz a comunidade, é diferente do Tainan que eu tenho em casa. O Tainan que eu tenho em casa é um homem. Um homem normal. Cansado, que trabalha, de carne e osso, que é pai de família, que é esposo. E quando ele está conduzindo, é diferente. É graça de Deus. É dom do Espírito Santo. É instrumento, sabe? Então, vê-lo lá na frente me faz admirá-lo muito. Mas em contrapartida, ele é o fundador, né? E eu só percebi o peso de uma fundação e de uma liderança depois que eu me casei com ele. Eu não tinha noção desse peso. Às vezes ele nunca comentou as coisas da intimidade da comunidade comigo,
E aí, depois que eu me casei com ele, algumas coisas ele partilha, mas ele não partilha falando mal de ninguém, né? Uhum. E nem contando a intimidade de ninguém. Ele partilha falando assim, pô, eu tô cansado, por isso, por isso, por isso. Então, igual ele partilhou comigo, amor, vou fazer uma mudança na comunidade. Vou botar assim, assim, assado, assim, assado. E aí, esse foi mais um motivo por eu não querer entrar na comunidade. Porque se eu tivesse na comunidade, eu ia ser submissa a ele. Eu ia ter que responder a ele, ia ter que ser um exemplo para as pessoas por ser a esposa do fundador. Fora não. Fora eu só sou o porto seguro do Tainã, que é o que minha vocação pede, que é pelo que eu vou responder a Cristo. Então, eu estando dentro da comunidade, eu não ia poder ser o que eu sou hoje, com meu esposo. Então eu escolhi, eu admiro demais o carisma de vocês, o que vocês fazem, consolar a Cristo, da forma como vocês consolam, ainda mais depois que eu conheci de forma ainda mais íntima tudo que o fundador passa, tudo que uma comunidade carrega, é lógico que isso é admirável, é lógico que isso para um cristão coça o coração, desperta os olhos, mas eu vou responder a Deus pela minha vocação. E a minha vocação é ser o porto do Tainã. Quando ele chega cansado, quando ele não está bem, quando ele está perdido, porque ele fica perdido. E aí eu aprendi o quanto a fundação é pesarosa e solitária, assim como a liderança. Porque quando a gente está fazendo coisas boas, que todo mundo anima, o rei é maravilhoso, o governador é o melhor do mundo, o meu chefe é o melhor do mundo. Mas quando eu faço o que precisa ser feito, mesmo que isso gere incômodo em algumas pessoas, o reinado é solitário. Porque todo mundo sai de perto. Os que prometeram fidelidade, os que prometeram lealdade, os que prometeram amor eterno, todos saem de perto. Teve momentos que, literalmente, fisicamente, a comunidade era praticamente o Tainã. E teve momentos que, mesmo com a casa cheia, a comunidade ainda era só o Tainã. Então, a fundação ainda é solitária. E a Mona Lisa está em casa para ajudar nessa fundação solitária é melhor. É melhor do que ela estar lá dentro, fazendo parte do caminho, escutando coisas que talvez eu não iria gostar, falando coisas que talvez eu não deveria falar. Então, em casa. Sossegado, longe dos perigos. E é lógico que, por exemplo, quando eu tomei essa decisão, eu tenho mais tempo ainda longe dele. Sim. Porque tem coisas que ele tem que estar que eu não posso estar. E foi, assim, parece meio besta essa pergunta, mas assim, foi fácil? Não, nunca é. Até hoje não é. Eu até falo, eu falei pro Taimão, a gente conversando, eu admiro muito algumas coisas. Eu tenho uma amiga que é da obra da Opus Dei, e eu admiro muito eles. E uma vez eu conversando com ela, a gente conversando e partilhando sobre a vida, sobre o matrimônio. Aí eu virei para ela e disse assim, amiga, eu acho que se o Tainá não fosse da comunidade, não fosse fundador da comunidade, eu iria escolher ser membro da obra. Aí ela disse assim, não, mas você pode ser, você não precisa estar junto com ele. Aí eu, tá bom, eu fiquei calada, e depois eu fui explicar, não tem como, não tem como. Não tem como meu esposo ser fundador de uma comunidade. A gente já vive tão distante, e eu ainda ser de outra comunidade. Não faz o menor sentido, né? Então, não é só a escolha de não estar na comunidade, é a escolha de toda a minha parte religiosa estar voltada para a comunidade, mesmo sem estar lá. Então, assim, as minhas missas aos domingos é na comunidade às 11h30. Eu tenho um diretor espiritual que não é da comunidade, e aí nem sempre eu posso escutar a missa dele, porque a minha missa é às 11h30 na comunidade, acompanhando meu esposo.
É lógico que às vezes eu falo assim, amor, vamos hoje na missa em tal lugar, porque eu, né, depois falei que vou ter que ir a direção, ou antes, ou por causa de tal coisa, mas eu já sei que as minhas missas é domingo às 12h30 na comunidade, que a sexta-feira eu não posso marcar nada porque tem adoração, que mesmo que eu não vá com os meninos, ele tem que estar lá. Se ele não vai por algum motivo, é algo indesmarcável. Assim, eu já sei que às quinta-feiras ele atende, então às quintas-feiras é a minha rotina, eu mudo a minha rotina inteira. A minha rotina de estudo, eu não acordo cedo, eu acordo mais tarde, porque senão eu não vou dar conta de levar o dia inteiro sozinha com os meninos, porque ele chega muito tarde. Então esse jogo de xadrez ali tem que ser feito voltado para a comunidade. Até o nosso planejamento financeiro, assim, amor, depois que a gente comprar a nossa casa, vamos comprar uma casa para a comunidade? Amor, depois que a gente comprar tal coisa, o que você acha da gente investir nisso e nisso para a comunidade? Sabe? Os nossos sonhos de casados, de rodar o mundo viajando, hoje amor, vamos melhorar aquele altar. Aquele altar não tá bom, tá ruim. Vamos pegar aquele dinheirinho para ajudar a comprar aquela luz. Então, os planos, tudo muda, tudo muda. Cara, gente, a Annalise é mãe, já tá tarde. O esposo dela tá em casa. Inclusive, teve comentários dele aí. Quer ver? Tem uma aí, quer ver? Que eu vi por alto. Isso. Eu não casei. Deixa eu só subir aqui. Eu não casei, eu ganhei a Mega do Ano Novo. Olha só. Bom, e aí, assim, para que a gente possa caminhar para o término, Annalise, vem a pergunta, assim, que é a clássica do nosso podcast, né? Que eu imagino que seja surpreendente, por mais que todo mundo já um pouco se prepare, um pouco pense. E aí, qual é a gota de fidelidade? Qual é a gota que a Mona Lisa entrega no meio desse oceano que é Cristo, que é toda a nossa vivência, toda a nossa entrega? Qual que é aquela gotinha que não seria... Esse oceano não seria o mesmo se não fosse essa gota de entrega de Mona Lisa. Agora você não sabia não, menino. Uai, minha irmã, tu Ninguém- vai ter teu marido vindo aqui várias vezes, Poxa, Mona mas Lisa. ninguém me mandou Como se eu tivesse mandado as outras. Poxa, que triste, eu ainda pedi para estudar sobre isso. Poxa, isso é difícil. Acho que... Não faço ideia. Acho que o oceano de Deus e esse oceano com a minha gota ser minha gota, porque ele é magnífico, né? Meu Deus, que pergunta difícil. Qual gota? Enquanto a Mona Lisa pensa, eu vou ser bonzinho hoje, tá? Vou dar aí um tempo pra ela pensar. Enquanto ela pensa, olha só. Vocês viram nossas canecas? Olha só. A minha caneca tem a logo do podcast Gotas de Fidelidade. A da Mona também tem. Olha só que chique, gente. Se você achou massa, achou bonito, quer ter uma caneca dessa na sua casa, você pode acessar a nossa loja. Ó. A dela tem a logo da comunidade, a logo da Escola de Fidelidade. Então, olha aí, a nossa loja aparecendo, tá vendo? loja.escoladefidelidade.com.br. Lá você consegue essas canecas. Lá tem alguns modelos de camiseta. Então, e tudo isso você nos ajuda aqui a arrecadar um pouquinho mais de dinheiro para a gente poder melhorar a qualidade da imagem, a qualidade da nossa internet, que eu sei que deu algumas travadas durante essa transmissão. Melhorar o nosso trabalho para que a gente possa evangelizar cada vez melhor e alcançar mais e mais pessoas, né? Tempo esgotado. Vamos lá. Eu ainda acho que o oceano de Deus seria magnífico com ou sem a minha gota. Mas se tem algo que eu poderia ensinar, acho que não é nem essa palavra, né? A deixar seja persistente e maduro diante da graça de Deus. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Deus nunca se deixa vencer em amor. Então, confiar nisso faz muito bem. Saber que Ele está no barco, acalma teu coração, Jesus está no barco. Faz muito bem. Eu digo para todo mundo, eu não sou a melhor aluna do mundo, eu não sou inteligente, eu tenho que estudar muito para conseguir. Eu não passei na UNB porque eu sou nerd, eu não fiz a pós na UNB porque eu sou cabeção, não, gente.
eu sou esforçada. Da mesma forma, eu não sou a melhor esposa do mundo porque eu sou a mulher do fundador. Eu não sou a melhor esposa do mundo porque eu não cobro essas coisas do Tainan. Mas eu sempre peço a Deus para que Ele me dê muita sabedoria, para que os meus erros não tirem a santidade das pessoas. Então, se eu tenho alguma gota para pingar no oceano de Cristo, é que as pessoas sejam esforçadas, mas não só pelas coisas físicas, como a saúde mental, a saúde do corpo, como a saúde da alma, mas que elas sejam esforçadas para serem boas para os outros, para terem maturidade, para terem caridade, para escutar. O reinado do rei, ele é solitário porque as pessoas só conseguem ver um lado da moeda. Elas não têm a caridade de pensar o quanto é difícil para um fundador dizer não, o quanto é difícil para um pai ou para uma mãe botar um filho de castigo, o quanto é difícil para alguém ir dormir muito tarde porque está fazendo uma atividade física. Então tenham caridade com o outro, porque todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas batalhas. E eu acho que o mundo hoje está tão cheio de pessoas que militam, cobram e apontam o dedo, e de uma métrica perfeita em que tem que viver isso, viver aquilo, que as pessoas acabam esquecendo do básico, que é ser bom, que é ser leve, que é buscar a Deus na sua simplicidade. Eu nunca fui de nenhuma pastoral. Eu nunca tive uma comunidade, eu nunca fiz um caminho vocacional. Eu busco a Deus rezando meu texto, cuidando dos meus filhos, fazendo a minha atividade física. Eu corro escutando Frei Gils. Eu malho escutando Comunidade Shalom. E nos dias que eu tô muito baqueada, ainda boto uma música assim mais puxada, entendeu? Me levantar mais lá pra cima, mas é músicas religiosas. Então, assim... Se tu vê chorando, se vocês verem Mona Lisa chorando na academia, não é o peso que tá Não, muito, galera. É o rosário de 4 da manhã que eu boto pra passar 11 da noite. Não consegui acompanhar. Mas eu acho que é isso. Seja leve, busque o céu, não de forma extraordinária, mas na sua rotina ordinária, da forma mais simples possível que você puder. Sendo bom, caridoso, vendo amor, esperança e caridade nas pessoas e em si mesmo. Acho que isso. Arrasou. Tu acha? Gente. Bom, Mona, muito obrigado por essa partilha, por essa conversa. Foi, assim, sensacional. A gente vai caminhando para o nosso fim, né? A gente está aí aparecendo na oração. Então, que é isso, que a gente possa iniciar essa oração. Te espero mais vezes, viu? Eu nasci pra isso. Nasceu sim, cara. Vambora. Bom, estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode começar. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte de luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel, sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Bom, amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Fiquem com Deus, uma boa noite. E até a próxima segunda, onde a gente se encontra de novo às 8 horas. Mona, muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Viu, gente? Produção, anota aí o contato da Mona agora, viu? O contato de emergência, caso alguém falte. Menina, não tenho nem roupa pra isso, nem estrutura. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Boa noite, obrigada.